Alô, alô, saudações acadêmicas. Eu sou o professor Rodrigo Ferreira, do campus de Santarém, da Universidade do Estado do Pará. E eu estou hoje aqui com a minha equipe, que é essa galera aqui, ó, para falarmos do tema equidade. E aí, você já conhece essa palavra? Já usa essa terminologia no seu dia a dia? Quer conhecer, quer aprender mais sobre o tema da equidade? Então fica aqui com a gente. Bom dia, galera. E aí, tudo bem? Bom dia, bom dia. Vocês viram aquele novo cartaz lá fora? Respeitem todas as formas de amor. Rapaz, tá ficando chato demais já. Pois é, agora tudo é preconceito. Não pode falar mais nada que alguém reclamar. Muito mimimi. E aí, acompanhou o vídeo direitinho? Certamente você já deve ter ouvido essa expressão por aí, não é? Mimimi. Eu desconfio até que você mesmo já tenha usado essa expressão, não é verdade? Mas não tem problema, não se preocupe. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não. O que eu realmente estou interessado em saber é se você já percebeu a relação entre essa cena que fala de mimimi e o tema da nossa conversa de hoje, a equidade. Bem, se você ainda não entendeu a relação entre a expressão mimimi e o tema dessa nossa conversa, a equidade, então vamos procurar entender isso do começo. Vamos primeiro compreender o significado dessas palavras. E vamos começar pelo significado da expressão ou gíria mimimi. Vamos lá? Para você, o que é mimimi? Quando a pessoa reclama de tudo. Mimimi para mim é o mesmo que reclamação. Mimimi pra mim é frescura, gente mimada. Então, meus amigos, como vocês puderam observar, o mimimi está na boca do povo. Todo mundo sabe dizer algum significado para esse termo. Foi por isso que nós escolhemos essa palavra para iniciar aqui o nosso debate sobre equidade. Agora, uma questão: será que nós vamos encontrar o significado da palavra mimimi no dicionário? Afinal de contas, não é uma palavra formal, né, da nossa língua, é uma gíria, mas vamos lá. Confesso para vocês que nós não vamos encontrar o significado em todos os dicionários, tá? Mas nesse daqui vamos ver o que ele nos diz. E está aqui o significado, ó. Fala ou discurso, geralmente em tom de queixa ou reclamação, considerado injustificado ou pouco pertinente. É o que nos diz o dicionário Pribera, que é um dicionário de origem portuguesa. Encontramos sim o significado da palavra mimimi. Então, meus colegas, como acabamos de observar aqui na tela, o significado de mimimi tem a ver com se incomodar com a dor ou com a queixa do outro que não dói em você. Seria mais ou menos como pensar da seguinte forma: se não dói em mim, se não me incomoda, por que vai doer incomodar outra pessoa? Ou então pensar da seguinte forma: se existe uma pessoa que está se queixando de algo, está reclamando de algo, mas aquilo do que a pessoa está se queixando, se reclamando, a mim não incomoda, a mim não traz nenhum tipo de transtorno, então eu concluo que a queixa daquela outra pessoa não é verdadeira, não é válida. Ou seja, é frescura, é mimimi. Então, perceba, diante do que foi exposto aqui, que quem usa a expressão mimimi está usando os seus critérios, está usando os seus princípios, ou seja, está usando o seu ponto de vista para julgar algo que acontece com outra pessoa. Mas isso não seria falta de empatia, professor? Ah, sim, com toda certeza. É uma baita falta de empatia. Só para dizer o mínimo. Mas e você? O que acha sobre isso? Bem, vou deixar você refletindo aí um pouco, que agora eu vou pesquisar mais uma coisa que eu quero saber sobre esse tal mimimi. Afinal de contas, a partir de quando que o uso da expressão mimimi e da ideia que acompanha essa palavra passou a ser utilizado mais frequentemente na nossa sociedade? Para você, a partir de que momento as pessoas começaram a achar com mais frequência que as coisas são mimimi? Depois do avanço da tecnologia. A partir do momento em que as pessoas começaram a expor a opinião delas sem filtro na internet. Eu acho que com o aumento assim, das redes sociais. Bem, será que é isso mesmo que estão dizendo aqui no vídeo?
Bem, eu já tive essa curiosidade, já fiz uma pesquisa aqui pela internet e descobri que sim, a palavra mimimi, ela é uma expressão, uma gíria dos tempos atuais. E se você também tiver essa curiosidade, fizer uma busca rápida aqui pela internet, você vai descobrir que o uso da expressão mimimi passou a se tornar mais frequente na internet a partir de meados dos anos 2010, para se referir às pessoas nascidas a partir dos anos 2000, para chamá-las de mimadas, de reclamonas, mimizentas ou Nutella, para usar uma outra gíria que eu sei que você também conhece. Opa, calma aí, não sou eu que estou dizendo isso aqui não, tá? Eu só fiz essa pesquisa aqui na internet, peguei essa informação, estou compartilhando aqui com você, que é para gerar uma reflexão nesse nosso debate, tá bom? Pega leve aí comigo. Agora, você sabe qual outro fato ou fenômeno social também passou a ganhar força, se tornar mais evidente a partir dos anos 2000? Qual outro fenômeno social que você lembra que tenha se tornado famoso ou popular a partir dos anos 2000? Acho que o BBB. É quase isso, mas obrigado pela participação. Na verdade, eu estou me referindo à expansão do debate sobre direitos humanos e também da clara popularização de movimentos que lutam por justiça social, especialmente de grupos como pessoas afrodescendentes, homossexuais, pessoas com deficiência e por aí vai. E uma vez dito isso, chegou agora o momento para mais uma reflexão. Você acha que é uma coincidência que esse boom do uso dessa expressão mimimi tenha acontecido logo depois do despertar destes grupos sociais minorizados? É claro que isso não é uma coincidência, meus amigos. Certamente esses dois fenômenos estão relacionados. Ou seja, o uso da expressão mimimi, de todo o comportamento que vem atrelado a essa palavra, se tornou mais frequente, mais popular, também com a maior visibilidade, maior popularização dos movimentos ou grupos sociais que lutam por direitos humanos e por justiça social. Professor, eu tenho uma dúvida. Por que certas pessoas e grupos minorizados reclamam tanto dos seus direitos, sendo que isso já está previsto no artigo 5 da Constituição Brasileira? Olha, essa pergunta aqui ela foi crucial. Eu vou aproveitá-la para nos aprofundarmos sobre esse tema. Então vamos aqui consultar, né, a nossa Constituição Federal, tá aqui ela, você pode baixar aí do site do Planalto Federal, do site aí da Justiça Federal. Vamos direto ver o que diz aqui o artigo 5º, que foi mencionado na pergunta. Artigo 5º diz o seguinte, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o que diz então o artigo 5º de nossa Constituição Federal, e que trata, né, meus amigos, do princípio da igualdade, princípio que está presente na maioria das constituições federais dos países democráticos pelo mundo afora, né? Basicamente, vamos encontrar esse mesmo texto que está aqui na nossa Constituição Federal para dizer que todos sempre terão os mesmos direitos e proteção das leis. A igualdade, esse princípio da igualdade que tem origem lá no Iluminismo, na França do século XVII, século XVIII, e que pauta os direitos fundamentais da pessoa humana, todos nós sabemos, conhecemos e concordamos. O princípio da igualdade ele é tão antigo que parece que ele sempre existiu, mas não é bem assim não. Era muito comum em sociedades mais antigas que o único grupo social fosse totalmente privilegiado, totalmente protegido pelas leis, enquanto que para o resto da sociedade, para o resto da população, não havia direito algum. E, por acaso, você sabe quando que essa ideia de igualdade ela começou a se disseminar pelo mundo afora? Foi principalmente a partir do século XVIII, com a Revolução Francesa. Vai dizer aí que você não lembra, não conhece aquele famoso lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Pois é, podemos dizer que esse lema ele viralizou naquela época. E ele acabou inspirando o texto das constituições federais das diversas democracias que surgiram no mundo após a Revolução Francesa, inclusive a do Brasil. Pois bem, mas eu sei que o que foi dito até agora ainda não responde diretamente à pergunta que foi feita. Afinal de contas, por que os grupos sociais tanto reivindicam seus direitos se a Constituição Federal já garante isso? Então, respondendo essa pergunta, podemos dizer que a experiência democrática ao longo dos anos, nas diversas nações pelo mundo afora,
tem nos ensinado, tem nos demonstrado que a aplicação do princípio da igualdade não é tão simples, não é tão fácil. E o mais importante, mesmo nas situações em que ele é aplicado, ele não necessariamente representa a justiça. É isso mesmo que você acabou de ouvir. E, infelizmente, não é preciso nem muito esforço para nós lembrarmos ou imaginarmos de alguma situação que exemplifique isso que eu acabei de explicar. Todos sabemos, por exemplo, que temos igualmente garantido pela lei o nosso direito de ir e vir, não é mesmo? Mas será que as pessoas com dificuldade de locomoção, como os cadeirantes, conseguem exercer esse direito? Da mesma forma, sabemos que todas as crianças do país têm direito à escola e educação de qualidade. Mas será que as famílias de baixíssima renda ou de comunidades muito longínquas do nosso Brasil, comunidades indígenas e quilombolas, vão ter esse direito respeitado para as suas crianças? E como eu já falei, são muitos os exemplos que podemos citar aqui. Você mesmo já deve estar lembrando de alguma outra situação, de algum outro exemplo, onde algum direito que nos é garantido de forma igualitária pela Constituição não consegue acessar um determinado grupo de pessoas. E nessa sua reflexão, você já deve estar percebendo que esse grupo de pessoas que normalmente é atingida, é afetada por essa situação, pertence àqueles grupos que historicamente são marginalizados ou minorizados. E é por isso, então, que essas pessoas têm que se organizar em grupos, associações ou outras entidades sociais, para reivindicarem e literalmente lutarem para que seus direitos sejam respeitados. E é aqui o momento em que eu apresento para vocês o princípio da equidade. Você saberia me explicar o que é equidade? E se sim, o que seria? Eu já ouvi falar, mas eu não sei explicar o que é. Eu acho que equidade seria tornar algo justo para todos. Igualdade, tratamento igual a todos. Basicamente, seria tratar os desiguais de forma desigual. Diferentemente do termo mimimi, não é surpresa alguma que o significado da palavra equidade conste no dicionário. Afinal de contas, é uma palavra formal do nosso idioma. No entanto, como acabamos de observar, são poucas as pessoas que ainda estão familiarizadas com o seu significado. Vamos acompanhar, então, a descrição do seu significado aqui neste dicionário. Então, equidade, qualidade do que é justo, imparcial e respeitador da igualdade de direitos de cada um. Ou, princípio moral, que anima a atribuição do que é devido a cada um. Ou, modo de agir ou julgar que demonstra integridade e retidão. Então, como acabamos de ler aqui, o termo equidade ele tem a ver com promover o equilíbrio ou colocar em condições de equilíbrio ou, no final das contas, ser justo. Será que deu para entender? Então quer dizer que a equidade não tem o mesmo sentido de igualdade? Excelente pergunta, caro acadêmico, e a resposta é não. É isso mesmo, igualdade e equidade não são sinônimos, tá? E para deixar isso bem claro, vamos agora prestar atenção em algumas ilustrações que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá? Nesta imagem aqui, estamos observando 3 indivíduos que querem olhar por sobre esta cerca de madeira que observamos na imagem. De cara, nós observamos que entre esses 3 indivíduos há uma diferença gritante quanto a um quesito que é fundamental para cumprir com essa tarefa, que é a questão da estatura. Temos um indivíduo muito alto, mais alto inclusive que a própria cerca de madeira, um segundo indivíduo que é um pouco menor, mas não tão pequeno, e um terceiro indivíduo muito pequeno, menor do que os outros 2. Se oferecermos para esses 3 indivíduos o mesmo auxílio, ou seja, se aplicarmos o princípio da igualdade, vamos observar que o resultado final não será o mesmo para esses 3 indivíduos. Vamos observar que nem todos conseguirão cumprir com a função de olhar por sobre a cerca. Para o primeiro indivíduo, por exemplo, a ajuda que foi oferecida, aqui está sendo representada por esses caixotes de madeira da mesma altura, essa ajuda foi totalmente desnecessária para ele, já que ele, mesmo sem o caixote, ele conseguiria olhar por sobre a cerca de madeira.
Já para o segundo indivíduo, esse auxílio foi totalmente adequado e suficiente, enquanto que para o terceiro indivíduo, de nada adiantou. Mesmo ele tendo recebido o mesmo auxílio dos outros dois indivíduos, ele não conseguiu cumprir com a função de olhar por sobre a cerca. Já nesta outra imagem, vemos novamente os três indivíduos de estaturas diferentes. Eles continuam tendo a mesma tarefa para cumprir. No entanto, agora percebemos que o auxílio que eles receberam foi oferecido de acordo com as suas necessidades. Agora, o indivíduo mais alto não recebeu nenhum caixote, haja vista que ele não precisa. E a pessoa de menor estatura, por sua vez, recebeu 2 caixotes para incrementar a sua estatura e assim conseguir cumprir com a tarefa de olhar por sobre a cerca de madeira. Você deve ter reparado que a ajuda oferecida para cada um dos indivíduos foi desigual, quebrando, portanto, o princípio da igualdade. Porém, você vai concordar que a distribuição de auxílio nessa imagem foi mais equilibrada, ou seja, o suficiente, o necessário para que cada um pudesse cumprir com a sua tarefa. E com essa explicação, espero que tenha ficado claro que os vocábulos igualdade e equidade não são sinônimos. Enquanto um princípio prega que devemos tratar a todos da mesma forma, o outro nos diz que devemos tratar os desiguais de acordo com as suas necessidades. Então, o princípio da igualdade não é mais atual? Não devemos mais usar em sociedade? Opa, não é bem assim não. Embora nos dias atuais o princípio da equidade esteja sendo amplamente empregado para promover a devida justiça social, ainda assim, em inúmeras situações do nosso cotidiano, o princípio da igualdade pode ser aplicado de forma bastante efetiva. Como, por exemplo, nas campanhas de vacinação, onde o governo compra uma vacina e distribui de forma igualitária para toda a população. Ou no caso da política eleitoral, onde o voto de todo cidadão tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, independente do sexo, da classe econômica, da escolaridade, da etnia. Ou seja, o princípio da igualdade vai promover a devida justiça social naquelas situações onde todos os indivíduos partem das mesmas condições e onde as oportunidades são igualmente acessíveis a todos. E se você passar a ler mais sobre esse tema e expandir suas reflexões, seguramente você vai se dar conta de que quanto mais desigual for uma sociedade, menores são as chances de que a aplicação do princípio da igualdade ofereça justiça social, sendo então necessário substituí-lo pelo princípio da equidade. E falando em se aprofundar sobre esse tema, aqui vai uma curiosidade bem interessante. Você sabe quantas vezes a palavra equidade ela surge no texto original da Constituição Federal do Brasil, aquela que foi escrita e promulgada em 1988? Sabe quantas vezes a palavra equidade surge nesse texto? Pois bem, diferentemente do termo igualdade, que surge mais de uma dezena de vezes no texto da Constituição Federal de 1988, o termo equidade, acreditem ou não, ele surge uma única vez no texto original da Constituição Federal do Brasil. É no item 5 do artigo 194, que trata da contribuição previdenciária. Estamos aqui agora com uma versão original da Constituição Federal Brasileira, ou seja, o texto de 1988, estamos no artigo 194, que, como eu disse, ele trata de Seguridade Social, Previdência Social, e no item 5 nos diz que deverá haver equidade na forma de participação no custeio da Previdência Social, da Seguridade Social. Ou seja, quem ganhar mais vai contribuir com mais, e quem ganhar menos vai contribuir com menos. E essa é a única aparição da palavra equidade no texto original da nossa Constituição Federal. É só isso e acabou. Eu não sei se você se deu conta de uma coisa em relação a esse artigo da Constituição que nós acabamos de ler, mas ele trata de um dever de todo cidadão brasileiro, que é o dever de contribuir com a Previdência Social. Ou seja, podemos dizer então que no texto original da Constituição Federal Brasileira não há nenhuma menção do princípio da equidade relacionada aos nossos direitos constitucionais. E assim nós nos damos conta que nenhum dos nossos direitos constitucionais ele foi originalmente pensado com o princípio da equidade na sua aplicação.
Foi somente a partir de emendas constitucionais que o princípio da equidade foi garantido na aplicação dos nossos direitos. Só para citar alguns exemplos, primeiramente nós tivemos a emenda constitucional número 59 do ano de 2009, introduziu alguns elementos novos na nossa Constituição e trouxe o princípio da equidade relacionado ao direito da educação. Depois, outras emendas constitucionais vieram em 2020 e 2023, também introduzindo o princípio da equidade relacionada a outros direitos, e atualmente a nossa Constituição Federal é muito mais equilibrada. E por acaso vocês sabem como que essas emendas que introduziram a equidade na nossa Constituição Federal, como que elas foram pensadas, planejadas e propostas? Foi tudo através de muita luta, muita mobilização, principalmente daqueles grupos sociais minorizados que outrora não tinham nenhum dos seus direitos respeitados. Eu espero que agora vocês consigam compreender de forma mais clara por que esses grupos sociais tanto se manifestam, se mobilizam, reivindicam. É simplesmente para garantir o cumprimento dos seus direitos. Mas apesar dessas conquistas, algumas coisas não tão boas também vieram a partir da aprovação dessas emendas constitucionais. Infelizmente, para um certo grupo de nossos parlamentares, representantes do povo, essas emendas constitucionais elas são desnecessárias e até mesmo inconstitucionais, segundo eles, pois estariam garantindo direitos a mais a um certo grupo de pessoas. Ora, veja, né? Políticos querendo defender a ideia de que nenhum grupo de pessoas da nossa sociedade pode ter privilégios, pode ter direitos a mais. É muita cara de... Mas, enfim, o fato é que esses políticos eles acabam propagando na nossa sociedade essa ideia de que essas reivindicações desses grupos sociais minorizados são pautas ilegítimas, inconstitucionais, desnecessárias, ou seja, mimimi. Espero agora, então, que todos consigam perceber, enfim, que a relação entre a expressão mimimi e a equidade é uma relação de total contraste e de muita falta de empatia. O princípio da equidade não diz que devemos tratar os desiguais de forma desigual? Isso não seria discriminação? Mais uma excelente pergunta vinda aqui dos nossos acadêmicos e a resposta dessa vez vai surpreender muita gente. E a resposta para essa pergunta é: depende. É isso mesmo. Pode ser que sim e pode ser que não. Certo, vamos logo esclarecer isso para que as pessoas não fiquem ainda mais confusas, né? O fato é que a palavra discriminação ela pode ser empregada tanto com um significado mais amplo e mais neutro, como também com um significado mais restrito e mais específico. Você já viu que nos hospitais ou nos outros serviços de saúde, quando você chega, se dirige à recepção, lá eles te fazem algumas perguntas e de acordo com as suas respostas, eles vão te dar uma pulseira de uma determinada cor. Então, lá eles estão te diferenciando, eles estão te destacando como um certo tipo de paciente, ou se você é acompanhante, enfim. Mas o sentido desta discriminação é para melhorar o serviço, é para torná-lo mais ágil, e não tem a menor intenção de ofender ou humilhar alguém. Neste exemplo, observamos o uso do significado mais amplo da palavra discriminação, que é também considerado o significado mais neutro, onde a palavra discriminação tem o significado de diferenciar, ou seja, identificar e destacar os diferentes entre si, sem que essa distinção ofenda ou humilhe alguém. Já o significado mais restrito ou específico da palavra discriminação, este sim tem um sentido negativo, imoral e até mesmo criminoso na relação entre as pessoas, onde um indivíduo ele trata a outra de forma diferente com a intenção de humilhá-lo, de diminuí-lo, de ofendê-lo. E normalmente por um motivo torpe, a sua classe social, o sexo ou orientação sexual, ou até mesmo a sua origem, por exemplo. Então é por isso que a pergunta do nosso acadêmico pode ter essas duas possíveis respostas. Caso ele esteja empregando o significado mais amplo da palavra discriminação nesta sua pergunta, então a resposta para esta pergunta será sim, pois é correto afirmar que para a aplicação do princípio da equidade faz-se necessário, primeiramente, identificar, destacar quem são as pessoas mais vulneráveis, mais marginalizadas, para então oferecer-lhes as devidas políticas públicas que vão garantir a devida justiça social.
Agora, se na pergunta que foi posta o acadêmico estiver empregando o sentido mais restrito da palavra discriminação, então a resposta para a sua pergunta será não, de forma alguma. Afinal de contas, o princípio da equidade ele nos ensina que temos que tratar os desiguais de forma desigual, de acordo com as suas necessidades, mas não para ofendê-los, não para humilhá-los. Será que deu para entender? E você sabia que a palavra discriminação, usada no seu sentido mais restrito, mais específico, aquela discriminação que humilha, que ofende, você sabia que ela é uma iniquidade? E por acaso, você sabe o que é uma iniquidade? Pode deixar, que essa eu respondo, professor Rodrigo. Uma iniquidade é toda conduta que gere, reforce uma diferença já existente e que torne uma competição ou uma concorrência, ou mesmo um convívio social mais injusto, ou seja, é o oposto de equidade. É isso mesmo, professora Alessandra. E você sabia que existem diferentes tipos de iniquidade? Racismo, intolerância, preconceito. São tantas que as pessoas acabam confundindo uma pela outra. Mas agora ninguém vai confundir mais nada não, porque nós vamos aprender direitinho com os colegas da nossa equipe, que irão explicar agora como caracterizar e identificar as principais iniquidades. Vamos aprender com eles? Vamos! O preconceito e a discriminação são duas das principais iniquidades, mas muitas pessoas costumam confundi-las. Isso porque elas têm a mesma motivação, o fato de não gostar de alguém. Mas esse não gostar de alguém é imoral. Por exemplo, pelo fato da pessoa ser pobre, preta ou homossexual. O preconceito se trata de uma ideia pré-concebida de um indivíduo ou de um grupo social e pode ser identificado por meio de falas como todo louro é burra, todo preto é ladrão. Mas, de outra maneira, é muito mais difícil, pois são ações sutis, como um olhar de julgamento. Já a discriminação consiste em um tratamento diferente dos demais, mas pela mesma motivação, um motivo também imoral. Então é certo dizer que todo ato discriminatório está implícito o preconceito, mas o inverso é incorreto, pois nem toda situação de preconceito está relacionada a uma ação discriminatória, podendo ser uma ação isolada. Você sabia que, dependendo da vítima ou do motivo, essas iniquidades podem ter diversos nomes? Então vamos aprender agora. Apresentando agora os principais tipos de preconceito e discriminação. São eles: Sexismo é o preconceito, discriminação de gênero, principalmente contra as mulheres. Preconceito e discriminação religiosa, normalmente voltada contra crenças e práticas religiosas. Etarismo é o preconceito, discriminação com base na idade, principalmente contra os idosos. A gordofobia é o preconceito e a discriminação contra pessoas que possuem o alto índice de massa corporal. Preconceito, discriminação racial é baseado no seu tom de pele ou na sua origem étnico-racial. A xenofobia é o preconceito e discriminação voltada contra estrangeiros, ou seja, pessoas de outras regiões. Capacitismo é o preconceito, discriminação contra as pessoas com deficiência. A homofobia é o preconceito e a discriminação contra LGBTQIAPN+, ou seja, trans, gays, lésbicas e etc. E por fim, o preconceito, discriminação socioeconômico, que é baseada na sua classe social e na sua condição financeira. Segregação e exclusão. São duas iniquidades também parecidas que possuem o mesmo plano de fundo, que nesse caso é o fato de não querer conviver ou de não querer estar presente com pessoas de outras características ou de determinado grupo social. Como é uma iniquidade, esse fato de não querer estar presente normalmente está associado a uma motivação imoral, como o fato de a pessoa ser de outra região ou de possuir outra classe econômica. Vamos agora aprender a diferença entre segregação e exclusão.
Na segregação, nós vamos ter uma separação física entre os grupos sociais. Nós vamos perceber também que normalmente é o grupo social dominante que cria normas, regras ou condições para definir onde as pessoas do grupo social minoritário vão poder transitar, conviver ou até mesmo que funções sociais elas vão poder ocupar. Exemplos de segregação na nossa sociedade são o apartheid que ocorreu na África do Sul e a segregação racial que ocorreu no século passado nos Estados Unidos, como demonstrado em diversos filmes históricos americanos. Na exclusão, nós vamos observar que o grupo social dominante não pensa em condições e normas para a existência do grupo social minorizado. Nesse caso, então, toda a estrutura física e social é pensada de maneira a excluir as pessoas que têm uma determinada característica. Os principais exemplos que podemos citar são as pessoas com deficiência, que dentro das cidades não conseguem transitar e não consegue se deslocar, não tem acesso aos espaços por falta de condições. Assim como as pessoas trans no serviço de saúde, onde lá nada é pensado para as condições dela, não tem profissional preparado para atendê-la, não tem estrutura física, não tem documentos que possam dar suporte para as pessoas trans, fazendo com que elas se sintam excluídas. O assédio talvez seja o tipo de iniquidade mais comum no dia a dia. Se caracteriza por um comportamento abusivo, persistente, que traga degradação, humilhação, desconforto ou ameaça à vítima. Vamos agora aprender os diferentes tipos de assédio que podem existir. O assédio moral é caracterizado por atitudes repetitivas e prolongadas que expõem uma pessoa a situações humilhantes, constrangedoras ou degradantes, geralmente em ambientes de trabalho ou estudo. Isso pode incluir gritos, insultos, exclusão, sobrecarga de tarefas, críticas excessivas ou até mesmo o boicote de suas atividades. O agressor, muitas vezes em posição de poder, busca desestabilizar a vítima emocional e profissionalmente, afetando sua autoestima, sua saúde mental e seu rendimento. É importante lembrar que esse tipo de violência não é parte normal da rotina. Ela é abusiva e precisa ser combatida. Falar sobre assédio moral é essencial para mover ambientes mais saudáveis, respeitosos e justos. Todos têm direito de trabalhar ou estudar sem medo ou humilhação. O bullying é uma forma de violência intencional e repetitiva que pode ser física, verbal, psicológica ou até virtual. Ele ocorre principalmente entre crianças e adolescentes, mas também pode afetar adultos. Envolve atitudes como apelidos ofensivos, ameaças, humilhações, exclusão social e até agressões físicas. Quem sofre bullying pode desenvolver sérios problemas emocionais, como a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima e, em casos mais graves, pensamentos suicidas. É fundamental entender que o bullying não é brincadeira e que o silêncio só fortalece o agressor. Combater o bullying é um dever coletivo. Colegas, professores, familiares e instituições precisam agir juntos para promover o respeito e o acolhimento. Criar ambientes seguros e empáticos começa com a atitude de cada um de nós. O assédio sexual é caracterizado como todo tipo de abordagem, ameaça ou mera insinuação de cunho sexual de um indivíduo para com o outro, sem que haja o claro consentimento da vítima em questão, causando-lhe dessa forma constrangimento, desconforto e sentimento de humilhação. A imagem ao lado é uma charge de 1927 que retrata o voto de cabresto, uma prática comum na República Velha em que coronéis controlavam o voto de populações rurais por meio de intimidação e favores. Agora, esta charge de uma cartilha do TSE de 2024 revela que quase 100 anos depois ainda combatemos formas modernas de assédio eleitoral, considerado como todo ato que busca forçar, coagir ou manipular a vontade do eleitor, seja por ameaças, promessas ilegais como compra de votos, abuso de poder ou disseminação de mentiras. Não importa se vem de um chefe, um candidato ou um familiar, nem o tipo de eleição afetada e seu ambiente, como para cargos eletivos de uma universidade ou escola, ou de lideranças comunitárias. Se há pressão para controlar seu voto com o objetivo de influenciar o resultado de uma eleição, é assédio eleitoral. O assédio virtual, também chamado de cyberbullying, é uma forma de violência que acontece no ambiente digital por meio das redes sociais, mensagens, e-mail ou outras plataformas. Ele se manifesta através de insultos, ameaças, exposição de imagens íntimas, perseguições ou humilhações públicas, muitas vezes de forma anônima. Apesar de acontecer por trás da tela, os efeitos são reais e profundos.
gerando medo, ansiedade, isolamento e danos à saúde mental. O agressor costuma se sentir impune, mas é importante lembrar, o assédio virtual é crime e deve ser denunciado. A internet deve ser um espaço de diálogo e não de violência. É a nossa responsabilidade promover o respeito também no mundo digital, criando uma rede segura para todos. Você sabe o que é assédio institucional? Pode até parecer um termo técnico demais, mas na verdade é uma situação real, infelizmente cada vez mais comum. O assédio institucional acontece quando a estrutura organizacional de uma empresa ou instituição age de maneira sistemática para humilhar, perseguir e até mesmo silenciar uma pessoa ou um grupo. Não é um caso isolado de um chefe abusivo ou de um colega tóxico. O assédio institucional ele vai muito além disso, ele abrange a forma como as regras da empresa são aplicadas, muitas vezes silenciadas ou negligenciadas, nas práticas, nas omissões que levam a sofrimento, a adoecimento e muitas vezes humilhação de quem é vítima do assédio. Como acontece na prática o assédio institucional? Bem, imaginemos uma funcionária pública que resolve denunciar um caso de corrupção que esteja acontecendo no local onde ela trabalha. Ao invés de receber apoio da instituição em que ela trabalha, ela começa a se transferir de setor para setor, começa a perder funções, começa até mesmo a ser isolada de sua equipe, até o ponto em que ela é meio que posta para fora da empresa onde ela trabalha. Isso não é uma mera coincidência de fatos, é na verdade um caso típico de assédio institucional. A face mais cruel do assédio institucional é que ele geralmente se esconde atrás de uma hierarquia, da burocracia e até mesmo de uma falsa normalidade das regras impostas. E não raramente a pessoa que sofre assédio, ela não sabe que está sofrendo assédio. Bom, o assédio institucional é responsável, na maioria dos casos, pelo adoecimento mental de quem sofre assédio e também por prejuízos significativos na autoestima. Não raramente quem sofre assédio desenvolve depressão, ansiedade e, sobretudo, adoecimento que justifica muitas vezes o afastamento do trabalho. Como a gente consegue combater ou até mesmo prevenir o assédio institucional? Bem, inicialmente é importante reconhecer o assédio quando ele está ocorrendo. Segundo passo é denunciar, buscar canais formais de denúncia, a entidades que possam oferecer apoio e orientação. O terceiro passo é criar espaços mais justos, acolhedores e também que consigam permitir que as pessoas se sintam mais ouvidas e até mesmo respeitadas no ambiente de trabalho. Imagine alguém usando a justiça não para resolver um problema, mas como uma ferramenta de perseguição. Isso é assédio judicial. Acontece quando processos, recursos ou ações judiciais são usados de má fé, não para buscar direitos, mas para desgastar, intimidar ou até mesmo prejudicar financeiramente outra pessoa. Fique atento se alguém move ações repetidas em provas, protela processos sem necessidade ou usa a justiça como ameaça. São sinais de que o sistema está sendo usado e abusado para causar dano, seja moral, psicológico ou econômico. O assédio judicial pode vir de ex-parceiros, empresas ou até mesmo de quem deveria agir com ética. Se você desconfia que alguém ou outra pessoa próxima está passando por isso, busque informação e apoio. Identificar o problema é essencial para evitar que a justiça seja usada como arma. O assédio psicológico é um tipo de violência emocional que se manifesta por meio de atitudes constantes de humilhação, manipulação, intimidação e desvalorização de uma vítima. Ele pode ocorrer em qualquer contexto, familiar, amoroso, escolar ou profissional. Entre os exemplos estão críticas frequentes, chantagens emocionais, distorção de realidade, isolamento ou fazer a pessoa duvidar de si mesma. Esse tipo de agressão é silenciosa, mas muito destrutiva. A vítima pode perder a autoconfiança, desenvolver ansiedade, depressão e até acreditar que merece esse tratamento. Por isso, é essencial saber identificar o assédio psicológico e buscar apoio. Ninguém deve viver sob medo, culpa ou controle emocional. Respeito e equilíbrio são a base de qualquer relação saudável. O assédio financeiro é uma forma de violência que busca controlar ou restringir o acesso de alguém ao próprio dinheiro e aos recursos econômicos. Ele pode acontecer em relacionamentos afetivos, familiares ou profissionais e se manifesta de diversas formas. Impedir que a pessoa trabalhe, controlar todos os gastos, negar acesso ao próprio salário ou até fazer dívidas em seu nome sem autorização. O objetivo é tirar a autonomia da vítima e deixá-la dependente, dificultando qualquer chance de romper a relação abusiva. Esse tipo de assédio costuma ser silencioso, mas causa impactos profundos, como insegurança, baixa autoestima e isolamento. É essencial reconhecer que o assédio financeiro é uma forma legítima de violência e deve ser denunciado. Garantir a liberdade econômica de alguém é garantir também a sua liberdade pessoal. Você já parou para pensar no impacto que as palavras podem trazer à vida de alguém?
Nem toda agressão deixa marcas físicas, mas isso não significa que não cause dor. Estou me referindo à agressão verbal. A agressão verbal pode acontecer em vários locais, em casa, na escola, no trabalho e até mesmo em ambientes virtuais. Frases como: "Você é um inútil", "Você não faz nada direito", ou "Ninguém gosta de você", pode parecer apenas palavras, mas deixam cicatrizes emocionais. E dependendo da situação, a agressão verbal pode ser enquadrada como crime de injúria, difamação e até violência psicológica, como previsto nos artigos 139 e 140 do Código Penal, resultando em penas que variam desde o pagamento de multa até a prisão do agressor. O impacto da agressão verbal pode ser devastador. Baixa autoestima, ansiedade, depressão e até problemas físicos podem surgir devido ao impacto emocional causado por palavras destrutivas. E então, como devemos proceder em casos de agressão verbal? Primeiramente, identifique se você está sendo agredido verbalmente. Em segundo lugar, estabeleça limites. E se a agressão verbal persistir e causar danos psicológicos, procure orientação jurídica. E lembre-se, você não está sozinho. Agora, vou falar para vocês sobre a realidade de muitas pessoas, inclusive de mulheres. Estou falando da agressão física. São muitos os casos relatados atualmente. Mas, afinal de contas, o que é agressão física? A agressão física é todo o ato intencional em lesionar, machucar e ferir a integridade física da pessoa. Exemplos de agressão física: os socos, os tapas, os chutes, os puxões de cabelo. E essas lesões, elas vão de leves até as mais graves, onde acontecem as fraturas e até mesmo os cortes. A agressão física é um crime e ele está previsto no artigo 129 do Código Penal, que estipula penas de detenção de 3 meses a reclusão de 8 anos. Então, você que conhece alguém ou está em situação de agressão física, denuncie, não se cale. Nós temos canais de atendimento e essas denúncias, elas salvam vidas. E onde nós podemos denunciar? No 190, que você aciona a Polícia Militar, no Disque 100, no Ligue 180, que é o atendimento exclusivo a mulheres. Nós temos também a Lei Maria da Penha, que está aí para agregar nessa solução e no combate às agressões físicas, inclusive às agressões psicológicas, né? Porque, afinal de contas, o crime de agressão física, ele não te causa somente uma dor física, uma lesão visível, e também emocional. Portanto, não se cale, denuncie. Juntos combateremos esse crime. Enfim, chegamos à intolerância. Eis aqui a iniquidade que vem se tornando mais comum e mais frequente na nossa sociedade e que vem sendo naturalizada, banalizada. A intolerância consiste na não aceitação de ideias, opiniões, comportamentos ou expressões culturais de uma pessoa ou de um determinado grupo social. Normalmente, essas opiniões, ideias, expressões culturais são diferentes da do agressor. Ao contrário de outras iniquidades, a intolerância não é caracterizada por um comportamento padrão ou por uma fala típica. Nós só vamos identificar que a intolerância está sendo praticada em uma cena se nós conseguirmos desvendar quais são as motivações que estão levando uma pessoa a cometer uma iniquidade frente a outra. Se as motivações forem a não aceitação de comportamentos, atitudes, opiniões dessa outra pessoa, aí sim nós estaremos diante de uma cena de intolerância. Como já foi dito anteriormente, infelizmente, a prática da intolerância tem se tornado cada vez mais frequente na sociedade. Muitos agressores têm utilizado como argumento a liberdade de expressão para justificar suas práticas de intolerância ou não aceitação de comportamentos e atitudes de certos grupos sociais. No entanto, o sistema jurídico brasileiro tem se atualizado e crimes como racismo, homofobia e intolerância religiosa têm sido duramente punidos, deixando claro para a sociedade que a liberdade de expressão não pode ser utilizada para a prática de iniquidades e crimes. E é isso então, comunidade acadêmica, espero que todos tenham gostado do nosso vídeo, que tenha servido para vocês aprenderem um pouco mais sobre a temática da equidade, das principais iniquidades praticadas, e principalmente que esse vídeo tenha servido para uma reflexão mais profunda sobre esses temas. E então, será que você já presenciou uma iniquidade dessas?
Será que já não aconteceu com você uma iniquidade dessas? E o que você fez? Deixou passar? Tomou alguma atitude? E será que você não está cometendo uma iniquidade dessas com alguém? Fiquem então com essas reflexões e não esqueçam, nunca é tarde para mudar. Um forte abraço a todos!